dia, boa tarde, boa noite. Muito bem, senhores, eu tenho aqui em minhas mãos uma questão sobre o período joanino, o governo joanino. Como é que eu sei disso? Cara, eu já bati o olho aqui, ó, 1808, e não dá para deixar de associar. Chegada da família real, chegada da família real. Caramba, Valtemir, então isso é interessante, né, cara? Interessantíssimo, né? Vamos lembrar? Mas vamos ler o texto para ver o que ele diz. Em 1808, o Jardim Botânico no Rio de Janeiro foi criado com a finalidade de aclimatar espécies vegetais provenientes de diversos lugares do mundo. Com isso, esperava-se criar condições para produzir bens apreciados na Europa. Hoje, essa instituição científica desenvolve pesquisas sobre a flora de áreas protegidas, contribuindo para a preservação ambiental. Jardim Botânico criado por Dom João VI. Tá? Muito bem. Muito bem. O que Dom João veio fazer no Brasil mesmo? Vamos lembrar? Bom, pessoal, tudo começa no ano de 1806, quando o Napoleão Bonaparte ele decreta o famoso bloqueio continental. Lembram da história? Ah, me lembro, Valtemeg. A ideia desse bloqueio continental era proibir os europeus da Europa continental de fazerem comércio com a Inglaterra. Exatamente. E aí, o rei de Portugal, na verdade, era o príncipe de Portugal. Portugal, nesta época, tem uma rainha louca e um príncipe medroso. Dizem que é o nome de um livro, é um título de um livro. Uma rainha louca e um príncipe medroso? Exato. Então, Portugal, nesta época, está sendo governado pelo príncipe Dom João. Ele não era rei, ele só vai ser coroado rei quando a mãe dele morre aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Dona Maria Louca, exato. Aí ele vai ser coroado como Dom João VI. Então, esse rapaz, ele não quis romper relações com a Inglaterra, o maior parceiro comercial do Brasil, de Portugal. Ele preferiu romper com Napoleão. E aí o que aconteceu? Simplesmente, fugindo de Napoleão, para não ter um combate direto com Napoleão, porque Napoleão vai mandar invadir Portugal, ele trouxe a corte para o Brasil. Trouxe a corte para o Brasil, certo? Ele saiu de lá em 1807, dezembro de 1807, e chegou aqui no início de 1808. Tá? Então, ele chegou no Rio de Janeiro, primeiro passou em Salvador e depois no Rio de Janeiro, em 1808. E aí Dom João vai tomar algumas medidas importantíssimas, Ele vai tomar algumas medidas importantíssimas para a história do Brasil. Dentre elas, ainda em 1808, ele decreta a famosa abertura dos portos. Abertura dos portos, representando o fim do pacto colonial. O Brasil poderia fazer comércio com as nações amigas de Portugal. Entenda-se, praticamente a Inglaterra. Nós vamos ter liberdade industrial. Dom João vai permitir pela primeira vez que o Brasil possa ter indústrias. Nós teremos as primeiras faculdades, que vão ser de medicina, faculdades, as primeiras, uma em Salvador, outra no Rio de Janeiro. Não eram universidades ainda, eram faculdades. Tá? Nós vamos ter escola de belas artes, escola de belas artes. Dom João era um apreciador de artes. Nós vamos ter o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Dom João adorava assistir peças de teatro, assistir óperas. Ele era um homem culto para a sua época. Dom João, aliás, muitos membros da nobreza adoravam assistir teatro, as apresentações teatrais, mas também os cânticos, os recitais, as óperas. Beleza? O teatro está lá até hoje. Ele também vai fundar uma biblioteca nacional. Ele trouxe dezenas, centenas de livros de Portugal para cá. Muitos desses livros até hoje estão lá no Rio de Janeiro. Não voltaram para Portugal. Uma biblioteca nacional. E também o Jardim Botânico, que é o que aparece na questão. O Jardim Botânico. Qual era o objetivo também desse Jardim Botânico? Bom, pessoal, é criar um centro de estudo, Já que vai investir também em faculdade. Então, a ideia era trazer para o Brasil plantas de outros países, para ver se dava certo por aqui. Até por quê? Porque o café, por exemplo, foi trazido da África, e o café tinha dado certo, estava começando a se popularizar. A ideia também era levar para o Rio de Janeiro espécies de plantas de todas as regiões do Brasil, do Nordeste, do Amazonas. Para quê? Para estudar. Isso quer dizer que vem um grupo de estudiosos para cá? Sim, senhores.
nós temos também um grupo de estudiosos. Então, se nós temos um jardim botânico como um centro de pesquisa, então isso quer dizer que cientistas vieram para cá. Cientistas vieram para cá. Vou artistas também. Em 1816, por exemplo, né? Em 1816, por exemplo, chegou no Brasil a chamada Missão Francesa. Isso depois da queda de Napoleão, gente. A Missão Francesa. Né? Artistas, né, da França vieram para cá, companhias de teatro, pintores, escultores, cientistas. Chamou-se a Missão Francesa ou Missão Artística Francesa. Né? Então, vários artistas e cientistas vieram para cá. Alguns deles vão fazer trabalhos belíssimos no Brasil, como o Jean-Baptiste Debré. Ó, Jean-Baptiste Debré. Caramba, eu posso dizer que tivemos uma ebulição cultural no Brasil? Pode, sim. A chegada da corte portuguesa no Brasil proporcionou uma ebulição cultural. Ó, como estou usando o termo chique, né? Uma ebulição, né? Uma grande movimentação nas artes, na cultura. Isso foi bom, Foi bom, sim, claro que foi bom. Muito disso vai contribuir para enriquecer enormemente a cultura brasileira. Até porque Debré, por exemplo, adorava retratar cenas do cotidiano no Rio de Janeiro. Né? Os escravos de ganho, por exemplo, os trabalhos urbanos, o trabalhador rural também, as paisagens belíssimas, né, do Rio de Janeiro, do interior do Rio de Janeiro. Então, isso é muito importante. Tá certo, gente? Então, o Jardim Botânico, governo Dom João. Pronto. Sobre o contexto dessa criação, a questão é fácil. Bastava você saber que isso está ligado ao quê? A transferência da corte para o Rio de Janeiro. Não é do reinado de Dom Pedro II? Responsável, Dom Pedro II foi um cara que também gostou de arte, gostou muito de ciência. Aliás, Dom Pedro II confessou que se não fosse imperador, ele seria cientista, seria professor de ciências, ainda disse isso, né? Seria professor de ciências. Mas não está no contexto, né, gente? Porque Dom Pedro II governou o Brasil de quando a quando? De 1840 a 1889. Né? 1840 a 1889. Beleza? Então, a transferência da corte para o Rio de Janeiro, correto? Quando se tornou a capital do Império Português. A independência do Brasil quando o Rio de Janeiro se tornou a capital da República. Gente, pelo amor de Deus. Isso aqui é básico. Né? Quando o Brasil se tornou independente, o Brasil não era república. O Brasil, depois de independente, adotou o quê? Uma monarquia. Monarquia. A capital é o Rio de Janeiro, a capital é o Rio de Janeiro. Tá? Beleza? Então, o Brasil é o patinho feio da América, não esqueçam disso. Enquanto todos os outros vizinhos se tornaram republicanos, o Brasil manteve a monarquia como forma de governo. Tá? A fundação da cidade do Rio de Janeiro planejada para ser a nova capital. Mentira, também está errado. O Rio de Janeiro, gente, para vocês terem uma ideia, o Rio de Janeiro foi fundado pelo sobrinho do Mendes Sá. Quem fundou o Rio de Janeiro foi esse cara aqui, ó, Estácio de Sá. Estácio de Sá. Então, o Rio de Janeiro foi fundado lá no início ainda, na época do governo geral. Ele era sobrinho de quem? Esse cara era sobrinho do Mendes Sá, né? Ele era sobrinho do Mendes Sá. Cara, isso então lá na época do quê? Na época dos governos gerais, na época que o Rio de Janeiro foi invadido pelos franceses. E outra coisa, o Rio de Janeiro, quando foi fundado, não foi uma cidade planejada. Tanto é que no início da República Velha, vai ter um presidente chamado Rodrigues Alves que vai fazer uma reforma na cidade para tentar melhorar a aparência da cidade. Tá? Beleza? Letra E, a proclamação da República, quando Dom Pedro II foi deposto e a capital brasileira foi transferida para Brasília. Pelo amor de Deus. Brasília só vai ser a nova capital a partir de 1960. Governo de quem, gente? Governo de quem? Ah, é verdade, governo de Juscelino Kubitschek. Lembram desse? Kubitschek. Governo de Juscelino Kubitschek. Bonito pra caramba esse nome, né? Kubitschek. Muito bem. Então, Brasília só se torna a nova capital, né? No governo de Juscelino Kubitschek. Portanto, a resposta, senhores, é aquela alternativa B, a letra B, né? Quando fala da transferência da corte para o Brasil. E aí, gostaram? Valeu, gente. Até a próxima. Fiquem com Deus.